E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP do Japão. E aqui comigo está a Débora Santos Amigo. Bem-vinda, Débora. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do BBcast. E parece que no Brasil estamos enfrentando as mesmas altas temperaturas do que no Japão. Exatamente. Bom, parece simplesmente que o mundo inteiro virou as Minas de Mondor, né? Tá todo mundo aqui praticamente dentro de um vulcão. Eu queria ser o Smeagol pra viver dentro das cavernas, né? Durante um laguinho, né? Mas vamos falar sobre o GP do Japão aí, que findou o campeonato de construtores, né? Sagrando a Red Bull como sexto título, né? De construtores, até o título. Eu peguei lá do Instagram da Thaís, apoiador do BP, em que a Red Bull foi hexa antes do Brasil, quem diria, né? Bom, pelo menos quem tá tomando 7-1 até agora é o Pérez, né? Mas vamos falar aí do GP do Japão, mas antes aqueles recadinhos do Paddock, como sempre. Lembrando a galera aí da nossa collab que tá circulando já com a Morfla 1, onde que a gente tá divulgando o trabalho lá da Mari Molinari. Então, pessoal, no post desse podcast, também na descrição do agregador, tem o link das redes sociais, da lojinha. Confere, é muito bom o trabalho dela. Nós recebemos as canequinhas aqui, então, para quem assistir as lives, pode ver lá, a gente tá com nossas canequinhas, é muito legal e super recomendo o trabalho da Mari. Também confiram a nossa campanha lá do Apoia-se para você se tornar um apoiador e ajudar na manutenção do nosso trabalho, tanto no site, podcast, nas nossas lives. A partir de R$1 você já consegue colaborar aqui com o BP. É uma das formas de você incentivar a gente a continuar fazendo todos os nossos conteúdos. E você também pode participar lá do nosso grupo de apoiadores. Então, para quem está escutando, se tornou apoiador, manda uma mensagem pra gente, para que a gente possa adicionar você no grupo se você quiser fazer parte. Lá tem os outros apoiadores e os colunistas. E se você não pode apoiar a gente no Apoia-se ou no membros lá do canal do YouTube, não deixe de utilizar o nosso link da Amazon sempre que você for realizar uma compra, porque a gente recebe uma pequena comissão, independente do produto que você estiver comprando, mas se você usar o nosso link, a Amazon já valida e nenhum outro valor vai ser acrescentado na sua compra. Exatamente. Outra forma de vocês auxiliar o Boletim do Paddock é compartilhando nas redes sociais, ouvir o BBcast, compartilha, assistir uma live, compartilha, isso ajuda bastante no nosso crescimento e desenvolvimento. Bom, Débora, enquanto nós vemos aí os pilotos da Alpine, né, chafurdando lá na equipe, que olha, esse foi um final de semana para esquecer, apesar de chegar em 9º e 10º, mas não está as mil maravilhas lá. Onde está a mil maravilhas é na McLaren, onde o Oscar Piastri teve o contrato renovado até 2026, ou seja, o Zac Brown aí quer segurar o garoto pelo cabresto, quer segurar ele mais perto ali dele. É bom para a McLaren, né? Confirmou aí o jovem piloto, talento, alcançou o primeiro pódio na Fórmula 1 agora no GP do Japão. E até 2026 tem chão e posso dizer sim, foi bem acertado por parte dele. Não porque eu sou McLarista, mas porque a McLaren, né? Tá mostrando aí que toda vez que ela tem atualizações, ela consegue entregar. Bom, pessoal, eu tive um pequeno erro aqui, porque a gente tá gravando num calor que, olha... Mas eu acho que quem tá dando calor é o Piastri, que como ele renovou aí, o pessoal já começa a ficar mais atento a ele, né, Débora? A gente teve o anúncio aí da renovação com o Piastri, né? E aconteceu antes dele conquistar o pódio, então olha só, o Zac Brown conseguiu pegar ele por um valor mais baixo, né? Se tivesse esperado até domingo, o Piastri tinha renovado com um valor um pouco mais alto. Mas, enfim, né, brincando aí, a gente não sabe quais são as cláusulas desse contrato, mas o que importa é que o Zac Brown renovou o contrato antes mesmo do Piastri completar uma temporada com a McLaren, né? Foi meia temporada só, e ele tinha contrato até o próximo ano, e a McLaren falou, não, vamos já renovar, ele fica até 2026, o contrato do Norris vai até o final de 2025, então a McLaren também conseguiu aí descasar os contratos dos dois pilotos, né? E acho que faz parte de todo esse momento de desenvolvimento, crescimento da McLaren, né, que eles estão tentando melhorar o desempenho. Viram que o Piastri é um piloto interessante, rápido, precisa ainda evoluir em alguns quesitos,
Mas ainda assim, né, a gente viu essa renovação já acontecendo. E é um piloto que tá fazendo uma dupla muito boa com o Norris. Então mesmo que talvez o Norris decida ir para uma outra equipe depois de 2025, eles ainda vão ter o Piastri pelo menos no primeiro ano em que vai ter a mudança dos motores, né? Então a McLaren também vai viver esse período de vai continuar com a Mercedes, vai pegar motor de uma outra fornecedora. Então, de qualquer forma, eles vão ter aí o Piastri, que já é uma segurança para a equipe, e mantém o Norris pelo menos até um ano antes de ter toda a mudança na Fórmula 1 de novo. Acho que foi uma coisa muito acertada. Não era algo que a gente esperava que fosse acontecer, né? Esse anúncio da renovação, mas faz todo sentido. Exato, ainda mais que o pessoal fica toda hora, né, urubuzando os pilotos da McLaren para ocupar o lugar do Pérez, né? É uma forma também do Zac Brown responder, olha, em cima de qualquer um que vocês forem, eu consigo renovar o contrato com eles. O do Lando não precisava, mas o do Piastri já é um passo importante. Bom, quem confirmou também, né, Débora, foi a AlphaTauri, que... No sábado. Gente, não, aqui vai um debate até bom, que pra mim foi, sabe, caso de ter que ir na Boston Medical Group, o pessoal da AlphaTauri, que ejaculação precoce total, anunciar Daniel Ricciardo e Tsunoda. E aí mais à frente eu explico, acho que durante o Cuida eu explico um pouco o porquê disso, mas, né, Débora, foi anunciado, coitado do Lawson, né, ainda tem que fazer algumas provas, entregando, sem saber ao certo o que será do futuro. A gente teve essa confirmação aí da AlphaTauri, também achei que foi muito precoce. Só uma coisa, Débora, que eu errei, anunciaram renovação dos 3, né, que anunciaram também o Lawson como piloto de testes. Piloto de teste e desenvolvimento da AlphaTauri, né, então ele continua vinculado à equipe, mas ainda sem atuar como um piloto titular, né. E o Ricciardo e o Tsunoda estão renovados para o próximo ano, vão manter essa dupla aí mesmo. Eles acharam que é melhor desse jeito. Mas é até interessante porque a AlphaTauri tinha falado, não, a gente vai esperar um pouco para poder ver. O Ricciardo ainda vai voltar pro carro, né, de fato. O Lawson já entregou o que ele podia, tá mostrando um bom serviço. Mas aí eles resolveram renovar já no Japão. Pra mim faria sentido se eles tivessem anunciado só o contrato de Tsunoda no Japão, porque tava acontecendo a prova, né? E talvez esperasse um pouco mais para poder decidir entre o Lawson e o Ricciardo. Mas foram aí nessa segurança, talvez. Eu acho que o interessante do Ricciardo é porque pro próximo ano vai ter várias mudanças da AlphaTauri, né? Não só como chefe de equipe, mas também o CEO já não é mais o mesmo. Também vai ter provavelmente a mudança do nome, que foi algo que circulou aí, né, como um rumor. Então, a AlphaTauri, ela tá dando outros passos. Talvez tenha um carro melhor em questão de desenvolvimento também para a próxima temporada. Mas achei que, assim, foi um pouco precipitado. Faz sentido o Ricciardo? Até faz, porque meio que a manobra da Aston Martin, né? Você tem um piloto que já é conhecido, que tem uma certa relevância na categoria. Assim, em nível de entregar, a gente ainda precisaria ver um pouco mais dele, porque na McLaren não estava rendendo. E veio para a AlphaTauri, fez 2 corridas e já não correu mais, né? E provavelmente o Ricciardo vai passar por alguns testes, né? Até o Qatar, então ainda não está decidido se ele corre no Qatar ou se vai ser o Lawson ainda. Bom, referente à questão de ser precipitado, a gente vai comentar durante a corrida, mas a AlphaTauri foi na segurança, né? Ela repetiu o que a Haas fez e o que até a própria Alfa Romeo fez. Vai pela segurança. E eu vou ser sincero, eu não duvidaria que até mesmo a Williams mantivesse o Sargent para não ter que, ter questão de ter um piloto novato ali. Mas essa questão aí do piloto da vaga da Williams a gente comenta mais à frente, porque até o Vest agora tá entrando nessa disputa aí junto com o Drogovic, então vai saber aí quem que vai assumir essa vaga. E eu, assim, vou ser sincero, se ficasse com o Sargent, às vezes prima pela segurança. Que não tem muita, né? Bom, Débora, falando que não tem muita segurança, que não tem muita garantia, as decisões da FIA, né? Que chegou no Japão e falou, então, gente, agora que já passou Singapura, vou falar que a gente errou. A gente cagou lá, então, assim, era pra gente ter punido o Verstappen. Então, quem fizer agora aquela brincadeirinha de ficar parado na saída do pit... Não, esse da saída do pit é discutível ainda. O que eles falaram foi de ter errado pelo fato de que o Verstappen e o Sargent atrapalharam pilotos
E desde o início da temporada, em outras corridas aí a gente olha, sempre tem uma punição de pelo menos 3 posições no grid de largada. E não foi para os 2, teve só a reprimenda, né? Então, o do pit eles falaram que ainda é discutível, porque você meio que pode ficar ali para poder tomar distância para os outros competidores, não é muito proibido fazer isso, tem como usar aquela outra área que tem para você sair, desviar do carro, não é o ideal, mas pode. E aí parece que vai ter aquela coisa, né, tipo, a gente precisaria revisar as regras, ou precisa também que os comissários acabem tendo uma linha de raciocínio semelhante. O que é até curioso, porque a FIA, ela encoraja os comissários, por essa troca que tem, a pensarem por eles mesmos. Tipo, tem o regulamento às vezes não é, tipo, preto no branco, né? Ele é só, como a gente pode dizer, tipo, assim, você tem que fazer uma análise, então eles encorajam os comissários a analisar as coisas que acontecem de forma individual. Não é porque teve 2 pilotos que atrapalharam outros competidores que você tem que dar exatamente a mesma coisa para os 2, mas, né, aquilo aí já estava sendo aplicado em todas as outras corridas. Aí chegou em Singapura, mas não vamos punir. Exato. Ficou feio, né? E aí a gente viu até, eu acho que um pouco do reflexo nisso nas punições que foi dado pro Pérez, que gerou outra discussão referente à punição. Bom, mas aproveitando aqui que a gente teve bastante movimentação de notícias, na sexta-feira, né, Débora, a McLaren já também apresentou as atualizações do carro do Norris, e que já vinha com atualizações, e atualizações que já estavam no carro do Norris na etapa passada foram introduzidas agora no carro do Piastri, né? E eles só fizeram alterações pontuais para a pista, né? Exato. Então, assim, cara, foi o que eu comentei na hora da renovação do contrato do Piastri, né? Extensão, na verdade. A McLaren tá acertando até nisso, né? Nas escolhas de atualizações e quando levá-las à pista. Bom, o que a gente pode falar ainda da sexta-feira, né, Débora, que a gente viu foi a Ferrari com problema de desgaste de pneus, né? Que é a Ferrari, coitada. Bichinha, parece que quanto mais atualiza o carro, mais ela esquece de lembrar de atualizar a questão do desgaste de pneus, que é que é algo também que eles não podem resolver. É que troca de chassis, rápido, né? Aquela coisa. É muito mais complexo resolver a questão do desgaste do pneu. O que não é complexo na Ferrari, né? O que não é. Mas a sexta-feira foi uma sexta-feira já muito quente. Tinha previsão de talvez ter um pouco de chuva, mas não aconteceu. Tá igual o Brasil, só tem a previsão. E lá eles estavam com essa questão do desgaste do pneu. A sexta-feira foi mais rápida para a Ferrari, né? A gente viu melhores posições aí, tanto para o Leclerc como para o Sainz. Não lideraram, mas estavam bem. E aí, quando a gente muda para o sábado, já sabendo dessa coisa de desgaste do pneu, acho que tem até um reflexo na própria classificação, que a Ferrari não foi tão rápida na classificação. Eles acabaram, acho que talvez, optando por uma configuração que valorizasse o ritmo de corrida, e aí, para poder não degradar tanto o pneu, não foram tão rápidos na classificação, para poder não prejudicar a prova. Só que foi uma manobra interessante da Ferrari, assim, a gente olhando durante todo o fim de semana. Bom, já que a gente tocou na questão da classificação, já vamos entrar, né? E na abertura da classificação, a gente já teve o Sargent batendo no muro, no Q1 já. Até foi interessante que a Débora fez um texto, né? Contando um pouco sobre o Sargent e falando, né? Dessa fala que ele soltou durante a semana, depois de ter sido duramente criticado depois de Singapura, e que ele estava se focando mais para poder renovar o contrato e que ele sabia o que fazer. Bom, não podia aparentemente ter tantos erros, né? Aparentemente ele não sabia tanto, né? Não tava sabendo. E aí, como sempre, a gente tem as perguntas, né, que os ouvintes e apoiadores do BP mandam pra gente. Então, terminou a corrida, vai no Instagram do BP, sempre que lá vai ter a caixinha de perguntas, ou se você tá no grupo de apoiadores, ou segue até a gente no Twitter, manda uma pergunta que a gente responde aqui no podcast, ou não cabendo no programa, por causa da extensão e tudo mais, a gente pode responder também na live de terça-feira. E queria dizer só uma coisa, Rafaela, cadê suas perguntas? Que falou que ia mandar e não me mandou pergunta, Rafaela. Rafaela Oliveira, pra você ficou o recado. Cadê as perguntas? Vamos questionar lá na live. Vou questionar lá. Bom, aí o Rafael Fernandes pergunta, né? Sargent é a prova que subir piloto que não é destaque só pela grana é o risco de um acidente? Então, Rafa, até essa semana, né, por mais uma batida do Sargent,
teve um gráfico lá da Fórmula 2, né, que mostraram o quanto, tipo, era injusto a pontuação que o Lawson e o Sargent tinham, né, em questão de desempenho dos dois, que o Sargent estava muito atrás. Mas ele foi lá, buscou os pontos que precisava para poder ter a superlicença e guiar pela Williams esse ano. Eu acho que sim, foi uma das coisas que eu pontuei no texto que eu coloquei lá no site sobre o Sargent, né. Olhando para a Fórmula 1, que a gente só tem 20 vagas e uma renovação de grid que demora muito para poder acontecer, em que os pilotos mais antigos ainda têm preferência de ficar na categoria, acho que quando a gente tem um menino que, tipo, a equipe chega e fala para ele, olha, você quer guiar pra gente no próximo ano? Tem uma vaga aqui para você. Qual menino que tá ali na base não vai querer aceitar, né? Acho que o que aconteceu com o Sargent foi isso, tipo, ele tinha uma proposta, se ele conseguisse os pontos, a vaga era dele. Conseguiu os pontos, então a vaga realmente foi dele. A Williams honrou por esse lado. Mas eu acho que foi muito precipitado, porque ele teve que fazer mais um ano de Fórmula 3, porque ele não tinha dinheiro para ir pra Fórmula 2. Aí ele fez só uma temporada de Fórmula 2 completa. Ele fez só testes, né? Não chegou... E depois ele veio e fez essa temporada de Fórmula 2 completa, que foi que ele conseguiu os pontos necessários para poder ter a superlicença. Foi muito precipitado. E aí, aquela velha discussão, né? Às vezes, ele não é um piloto tão ruim. Se tivesse ficado um pouco mais na base, realmente teria mais base, né? Porque a categoria ali é para você justamente ter mais conhecimento. Então eu acho que sim, um pouco do desempenho do Sargent tá atrelado a essa coisa de ter sido muito rápido. Exato. Eu venho falando isso desde o começo, que antes mesmo, até do começo da temporada, eu falei, olha, foi muito precoce. Eu teria realmente mantido o Latifi por mais que seja mais um ano, para depois subir. E é o que eu falei. A gente teve a questão do Latifi. O Latifi também batia pra caramba. Renovaram com o Latifi, então não duvidaria renovar com o Sargent. Eu acho que sim. A chance ele deveria ter, pelo menos por mais um ano. Porque eu acho que, assim, até o Mick, que teve todas as questões ali com a Haas, ele teve 2 anos para poder guiar pela Haas até a Haas falar, chega, vamos trazer os queridos de volta. O Del Magnussen, vamos pegar aqui também o Hülkenberg, né? A equipe da repescagem, parece festa junina. Então eu acho que, assim, deveriam dar pelo menos uma chance pra ele, porque o erro foi da própria Williams, de tipo, o menino não tinha dinheiro pra poder correr mais uma temporada. O que vocês estão fazendo? Vocês não ajudam os pilotos que fazem parte da sua academia, tipo, de preparar? A Williams não ajuda mesmo, né? Porque nem teste com os pilotos, tipo, fora do âmbito ali da Fórmula 1 pra poder fazer teste privado, não faz, né? Então, eu acho que assim, a Williams ela é um pouco responsável por todos os problemas que o Sargent tá tendo. Eu acho que a Williams realmente... É aquela coisa que eu até estava conversando com você no almoço, né? Tem a sensação que a Williams realmente está focada nessa questão de reestruturação, mas está pecando por outros lados. Bom, e aí... Não, pode. Acho que aí acaba que prejudica toda uma cadeia, né, de pilotos. E é o que eu acho, o Sargent ele abraçou a chance de guiar na Fórmula 1, ele queria estar ali. E por fazer parte da academia da Williams, fazia sentido ele ir para essa vaga, né? Mas foi muito precipitado. Bom, e seguindo na classificação, né? Quem dominou, quem fez a pole? Max Verstappen. Max Verstappen, ele não fez a pole. Ele humilhou. Ele falou, eu vou fazer ela toda púrpura. Simplesmente, vai ser os 3 setores roxo, mas roxo de raiva por ter perdido em Singapura. Não, gente, ele dominou o final de semana inteiro, né? Exato, foi numa humilhação. Foi humilhação. Os treinos livres ele fez questão já de humilhar a todos. 18 pilotos que estão ali já são humilhados normalmente. O 19º, que é o Pérez, ainda ajudou na humilhação, né? Não, fazer os treinos livres do jeito que o Pérez fez, deixando outras equipes, tipo, na frente, e ele completamente misturado com os outros, porque, tipo assim, 700 milésimos, 1 segundo pro Verstappen. Pérez, o que acontece, meu querido? Porque, assim, uma McLaren tomar 1 segundo da Red Bull, estamos acostumados. Agora, o companheiro de equipe do moço, não. Não, que humilhação, Pérez. Exato. Bom, e a gente teve, né, a dupla da McLaren P1, P2, Norris e Piastri. Que vergonha, Pérez. Exato. A McLaren, que era 17º e 20º no primeiro GP, já tá com primeiro e segundo. Não, a equipe que terminou zerada no Bahrein. Terminou zerado no Bahrein, exatamente. Tá lá, firme e forte. Exato. Bom,
E a classificação foi isso, festa da McLaren, e Norris falando pro Piastri, faz que nem o Senna, Prost ali, bate no Verstappen. O Norris, ele tava todo engraçado depois da classificação, né? Todo piadista, tipo, mas eu posso estar na frente, vai que, assim, o Ele Piastri... esteve na frente, né? O Piastri e o Verstappen se encontram, e tava nessa vibe, né? De, tipo, tomara que a desgraça aconteça na minha frente. Bom, e aí na corrida, né, Débora? Seguiu a humilhação, né? Corrida dominante do Verstappen. Só ali no começo que realmente o Norris falou, opa, tô aqui, mas não tô ao mesmo tempo. Olha, a gente continua ainda com o delay, né? Nossa, nem falo. Com o delay esse final de semana foi 1 minuto e 20. Praticamente quase uma volta. Praticamente uma volta. E aí, teve a largada e o Norris, tipo, no aplicativo apareceu em primeiro. E eu dei um grito, eu falei, o quê? Aí o Rubens, o quê? Eu falei, nada. Aí o Rubens veio e já olhou no aplicativo, ele, nossa, o Norris tá na frente. Aí demorou, tipo assim, 1 segundo. Pro segundo lugar e apareceu o safety car. Aí a gente ficou triste, porque aí a gente ainda tava vendo a largada. Exatamente. É triste. O Albon ainda tava quicando, né, na pista. Coitado do Albon. Gente, o que foi aquela largada, né? Nossa, o caos. Bom, e aí a gente teve a pergunta também do nosso ouvinte, Léo Anjos, que ele pergunta, só eu acho que esse troféu do beijo seria mais legal em uma corrida noturna? Assim... É que nem desfile de escola de samba, né? É mais legal as que são noturnas. As que acontecem à noite. As que são de manhã não são tão boas. Mas você viu o desfile da Gaviões? Você vai achar que não foi boa? Da Gaviões esquece. Gaviões é outro patamar. De manhã foi muito boa. Então estamos falando aqui de troféu. Sim. Não, mas é que o Léo, depois que ele mandou essa pergunta, acho que ele montou um triplex na minha cabeça. Porque se fosse em Singapura, eu não tinha pensado nisso, mas se tivesse Las Vegas, Singapura, Las Vegas tem que fazer um diferente. Tem que ser de neon. Você beija, sai um holograma do Elvis cantando Hello My Baby. Hello My... Exatamente, cara. Eu gostei da ideia. Deveriam aderir aí. Porque realmente, né, tipo, uma corrida diurna não é tão legal. Mas será? Eu fiquei pensando. Assim. Será que o funcionário que tava limpando pra colocar, será que ele falou assim, deixa eu beijar? Tipo, não tinha ninguém do lado. Deixa eu ver que cor que aparece. Aí beija. O que tá programado pra mim? O que tá programado pra Todos mim? Os pilotos beijaram o negócio? É programado. Tipo assim, até o Sargent deram ele pra poder beijar? Pra testar? Pra testar, pra ver se tinha uma bandeira pra ele. Mas aí, vamos lá. O Max, o certo era Holanda ou Bélgica? Meio a meio. Napolitano. Troféu napolitano. Eu acho tipo que a Fórmula 1 deveria ter aderido uma coisa diferente esse ano. Já que o Verstappen ganhou toda a corrida, ele deveria tocar o hino da Holanda, da Bélgica, porque assim não cansava a gente. Boa. Né? Boa. Eu vou... Pessoa da FIA que está me escutando sempre rouba minhas ideias e nunca dá meus créditos, então fica aí mais uma pra você. Sabe quem não tem crédito, né? O Pérez. Não, mas pera, a gente ainda não discutiu o negócio do troféu. Mas o troféu é à noite, tem que ser noturno, acabou a discussão. E outra coisa que também gostaria de dizer, que é algo que a Fórmula E faz bem na sua única corrida noturna que tem, é os drones. Bota os drones animados, os drones felizes lá. Mas você acha que no Qatar não vai ter? Eu quero drone. Eu quero que bote drone em todas as corridas noturnas. No Qatar tem drone, mas só que aqueles drones com metralhadoras, com mísseis. Olha aí, o míssel cai no carro do Max, ele não vence. É capaz dele vencer com o míssel no colo. O míssel é o Kvyat. É o Kvyat, saudoso torpedo. Bom, como eu falei, né, o Pérez não tem crédito, né, porque o comecinho de corrida, eu acho que ele pensa que é pinball. Eu acho que ele acha que ele tá no borrachão, que ele tá no kart, né? Kart, né, lá na Granja Viana. Ele tá quase voltando pra lá. Gente, o que a gente faz com o Pérez, né? Gente, a corrida do Pérez, assim, foi, né? É muito foda, porque é mais uma corrida que é o retrato da temporada. Tipo, o Verstappen ganhando com os pés nas costas e o Pérez chafurdando. Se não é na classificação, é na corrida. E esse final de semana foi em tudo. Cara, teria sido mais bonito se eu tivesse perdido o voo. Bom, e o Pérez, cara, aí por isso que eu falei que foi muito precoce a renovação, né? A confirmação do Ricciardo, do Tsunoda e do Lawson na AlphaTauri, porque, gente, sem zoeira, eu teria esperado pra demitir o Pérez no México. Nossa, no México? No México, tem que ser humilhação, tem. Ele ganha muito. E é assim, cara, pô, eu vou jogar uma aqui no BBcast que eu não falo tanto pro pessoal, me incomoda
o cara ser piloto, filho de político e ninguém botar reparo, sabe? O cara tem patrocinador de 300 empresas mexicanas, sabe? Então, assim, eu tenho comigo que um dia ainda vai ter uma CPI no México para investigar. Se investigar o Maldonado na Venezuela, né? Naquele clima bom de Venezuela de contestar as decisões políticas, quem sabe no México. Mas, enfim. Pérez foi muito, sim, cara, foi uma das piores corridas dele. Não adianta alguém falar, mas... Não, essa foi uma das Foi piores. horrível. Se não foi a pior, porque foi muito feio. Cara, eu acho que supera a vez que ele bateu no Button, que eu fiquei puto. Que, cara, o Button era companheiro de equipe dele na McLaren, velho. Ele bateu e perdeu o contrato. Por isso que eu falo, o Pérez fez menos cagada na McLaren, fez menos do que ele tá fazendo com a Red Bull, e perdeu contratos. O Ron Dennis não teve a menor paciência. Mas acho que mais complicado é que no começo do ano ele tava relativamente bem. Ganhou 2 né? corridas. E né? aí abriu a bocona pra poder falar que ia brigar com o Verstappen e o negócio já desandou, né? Mas assim, acho que essa corrida foi tenebrosa, porque ele já se envolve no incidente na largada. Aí passa entre o safety car, né? Por outros incidentes que aconteceram. Ele vai pros boxes, troca a asa dianteira. Volta. Bate de novo com o Magnussen, tipo... Aí ficaram naquela coisa de volta com o Pérez, né? Cumpriu uma das punições, porque também fez aquela bizarrice no safety car, né? Que, na verdade, a punição dele é por conta do quanto que ele acelerou pra entrar no pit. E nem foi por ele ter cortado e a hora que ele saiu, tipo, pegando os outros pilotos. Enfim, cumpriu a punição de 5 segundos. Aí teve mais a punição pelo Magnussen, aí veio todo aquele negócio da Red Bull que a gente já discute, né? Só que assim, foi horrível. Ele conseguiu ficar 14 voltas na corrida, e foram as piores 14 voltas que um piloto conseguiu fazer. Foi pior do que o Palmer, gente. Umas corridas bizarras que o Palmer fazia também. Cuida. O Sargent estava correndo melhor. O Sargent estava correndo melhor. E olha que o Sargent bateu no Bottas. E levou o Zou junto. Você vê, né? Deus. O Sargent é o primeiro sargento que não usa botas, né? Mas enfim. E aí a gente tem a pergunta da Aninha, né? Como pode um piloto estar fora da corrida, retornar para pagar punição? Que regra é essa? Aninha, é uma regra que não é que ela permite isso, ela é omissa quanto a isso. Ela fala que se o piloto voltar pelos próprios meios pro box, ele pode reparar o carro e retornar para a corrida. Então, assim, o Pérez retornou por próprios meios, ou seja, ele não veio de guincho, nem veio empurrando o carro, entrou nos boxes, fez o reparo, voltou para a corrida. A única diferença que realmente ficou muito feio ali, até por questão da Red Bull, é que o cara ficou uns 20 minutos no carro. E assim, eu vou ser sincero. Foi 1 hora desde o abandono dele até o retorno. Até eu entendi um pouco, porque depois eu fui ver a volta do Pérez, a Red Bull até que ela não foi sacana, ela poderia ter sido sacana. Ela esperou um momento em que ele entrou e saiu da pista e não alterou em nada os demais pilotos. Tipo assim, ele tinha uma lacuna entre os carros, a Red Bull colocou ele ali, ele deu a volta que era necessária, pagou a punição, voltou, acabou. Não atrapalhou ninguém. Então assim, eu entendo a revolta do pessoal de que o que ela fez, eu gostei muito do que o Milani falou. Não é ilegal, é imoral. Mas assim, errada ela não tá. Tem essa possibilidade. E na realidade, essa também é uma coisa que nem era o que estava sendo questionado, né? Era a questão da punição do Pérez, da forma como a Red Bull cumpriu. Porque assim, no regulamento, no artigo 54.3, ele descreve todas as punições que a gente pode ter numa corrida, né? Que é drive-thru, 5 segundos, 10 segundos e o stop and go. Então, essas punições podem ser aplicadas para outras coisas que acontecem durante a corrida. E aí, o que faz a Red Bull voltar com o Pérez para a pista, porque ele já tinha cumprido a punição do safety car, mas tinha ficado essa, que saiu depois. E nesse artigo tem falando, né, que tem formas da FIA, tipo, não reaplicar a punição, porque não tem... tipo, a punição não é aplicada 2 vezes, né? Mas tratar essa punição dependendo do que aconteceu. Então, eles poderiam, tipo, dar um acréscimo de tempo pra ele depois da corrida. Então, esses 5 segundos virarem, tipo, 20 segundos. Não ia alterar em nada, porque ele já tinha abandonado.
mas tinha a possibilidade dele tomar uma punição perdendo posição no grid da próxima corrida. E foi isso que levou a Red Bull a questionar a FIA. Então eles acionam a FIA pelo rádio, né, e perguntam, tem essa punição aqui do Pérez, a gente tá vendo aqui que no artigo pode ser que no final da corrida vocês revertam essa punição dele pra ele levar pro Qatar. A gente pode voltar com o carro dele pra pista? E a FIA, tipo, meio que levou um truco e falou, pode, volta. Porque, tipo, a Red Bull leu a regra, tinha essa brecha. Como o Rubens bem explicou, ele poderia voltar pra pista pelos próprios meios, voltou e cumpriu a punição e acabou aí, né? Aí tá aquela coisa, né, tipo, a FIA vai revisar essa regra ou não vai? Porque não é algo muito comum de ser utilizado pelas equipes. Se eu não me engano, acho que a última vez que aconteceu foi com o Raikkonen, acho que em 2019 no Azerbaijão. Tipo, então não é algo recorrente das equipes usarem. Muitas assumem que, tipo, vai levar a punição para outra corrida ou ela só vai ser revertida em tempo. E a questão de voltar ou não para a prova, se isso também vai ser revisto. Mas é algo que, assim, talvez a FIA nem perca tempo pra ver agora, né? Sendo que tem, tipo, outras regras que estão mais comprometidas no regulamento. Exato, então, eu vou ser sincero, pra mim eu acho que não muda nada. Eu não mexeria. Eu achei, assim, de uma sagacidade. Muito boa. E, assim, eu vou ser sincero, o pessoal ficou muito mais revoltado porque é Red Bull. E por causa das inconstantes injustiças que são praticadas contra os outros pilotos, não vou falar favorecendo a Red Bull, mas deixando de punir os pilotos da Red Bull. Então, assim, eu vou ser, mais uma vez, eu acho que deixa do jeito que tá, cada equipe que se vale do regulamento. E acho que tem um ponto também, porque, assim, as equipes, quando sai o regulamento técnico, elas se debruçam muito para poder tentar encontrar alguma brecha, alguma coisa que eles possam ter alguma vantagem, ou mesmo, tipo, mostrar pra FIA que eles deixaram uma lacuna e que eles estão usando essa brecha aí pra poder ter algum ganho. Isso acontece muito no regulamento técnico, né? No regulamento esportivo não acontece muito. E eu acho que uma das áreas que hoje tem mais área cinzenta de interpretação e do que fazer. Eu acho que a Red Bull foi correta. Tipo, gente, vamos tentar minimizar o máximo possível de problemas pro Pérez no Qatar. Tentar tirar ele do meio do pelotão. Tentar contribuir pra ele. Porque se ele me classifica em terceiro e ainda toma uma punição, vai largar da onde esse querido, né? Então, assim, tentaram minimizar e foram corretos. Tipo, qualquer outra equipe poderia ter feito. É que a maioria não faz. Tipo, a maioria não tá ligada nisso. Ou às vezes nem, tipo, vai lembrar que, sei lá... Não é o Pérez, meu piloto, então a gente não precisa ajudar ele. Ou vai pensar assim, tipo, Raikkonen GP de não sei de quando, tipo, caguei. Só assume que recebeu a punição. Mas foi interessante o que a Red Bull fez. Bom, o que foi interessante também foi a disputa interna da Mercedes, né? Que, olha... Gente, como eu adoro o pessoal que, tipo assim, parece que eles não estão assistindo a corrida, que eles não estão assimilando o que está acontecendo. Cara... Acabou a corrida, eu tuitei falando. O Russell, ele teve disputas desnecessárias. Foram totalmente desnecessárias com o Hamilton. Vieram me rebater. Aí depois surge a notícia que o próprio Toto Wolff, lá do hospital, com as pernas pra cima, tudo operado, mandou uma mensagem pro pessoal lá na loja. Nos boxes, falou assim, dá ordem de equipe aí pra parar essa palhaçada aí. Deixa o Hamilton na frente... O Russell inverte a posição, o Hamilton tenta auxiliar o Russell com o DRS para defender do Sainz e vão trazer os dois carros para casa. E realmente, cara, era unânime. Todo mundo que não era fã do Russell tava comentando isso. O Russell adotou uma estratégia onde que ele tem que o quê? Conservar pneus. Quando você decide que você vai fazer uma parada só, você decide que você vai ter que conservar pneus por mais tempo possível. E você só vai aplicar um desgaste nele antes da parada do pit stop. Daí você ganha um tempo com aquele resto de borracha que tem. E aí você faz a parada, volta com o pneu, conserva ele para no final, quando os outros estão com o pneu desgastado, você tem um pneu mais que você economizou mais, você consegue disputar a posição. O Russell fez o oposto. Ele estava querendo correr de igual para igual e ainda economizar pneu para fazer uma parada só. Não existe isso. Ele fez só uma parada, né? E foi... desastroso. Também
a Mercedes, ela acaba num ponto ali em que ela, logo no começo da corrida, ela precisou descasar a parada dos dois, né? Porque já tava dando problema ali no começo. Então não foi algo, tipo, pontual do final da corrida. Foi do começo também. E acho que eles tentaram fazer algo ali também pra ver se os dois não se encontravam de novo na pista. E o Hamilton foi pra 2 paradas. Então eles voltaram a se encontrar. E ali chega, tipo, o Russell meio que querendo se impor. Mas ele já tava sem pneu. Ele não tinha mais o que fazer. O Hamilton tinha mais velocidade. Deixasse ele passar pra poder tentar ir buscar a McLaren, né? E aí ficou todo aquele... Nem buscar a McLaren, o esquema deles era para chegar à frente das 2 Ferrari. E essa disputa dos dois tirou a chance dos dois, ou pelo menos do Hamilton, chegar à frente do Leclerc para que pudesse... Nem é para brigar a posição dos dois no campeonato. É para brigar pela posição do campeonato de construtores, que é mais grana. Não, e agora ele... Aí depois que a gente tá gravando na terça-feira, né? Aí depois teve agora uma fala do Russell, né? Falando, tipo... Volta o cão arrependido. Voltou o cão arrependido e meio que falou assim, erramos e tal, né? Aquela coisa, tipo, vamos ver o que a gente pode fazer. A gente tem que brigar pelo campeonato de construtores, não algo interno. Mas assim, ele tá igual o Leclerc esse ano, tipo, vê o companheiro de equipe, ele quer crescer. Isso é necessidade. Não tem necessidade disso. Então, eu acho que assim, tanto a Ferrari quanto a McLaren, elas têm que entender que a briga delas não é interna. A briga delas é com os adversários, que é Ferrari e Mercedes. Pô. E isso entra na pergunta do Rafael Fernandes, né? Que qual a necessidade da disputa da Mercedes com ela mesma daquele jeito? Não tinha necessidade, Rafael. Não tinha mesmo. E é pra você ver como realmente é questão de gerência. E uma coisa que eu critiquei no... Gente, eu vou pedir desculpa a questão de latido de cachorro, que a gente tá tendo gravado durante o dia. Então o pessoal passeia as coisas do cachorro. Que é, Rafa? A gente teve lá em Mônaco, né, um encontro entre... Quase teve colisão, na verdade, com Norris e Piastri. E a McLaren chegou e falou assim, segura a onda e vocês dois. E a McLaren, de certa forma, os pilotos seguraram. Faltou isso na Mercedes. E com a Ferrari também quase deu errado, né? Já tem uma sequência de corridas aí mostrando que as ordens de equipe precisam ser dadas, porque apesar de ninguém estar brigando com a Red Bull, eles estão brigando, tipo, entre eles, né, no campeonato de construtores. Então, é o que realmente dá dinheiro. A McLaren tá aí fazendo mais pontos, tem a Mercedes tentando brigar com a Ferrari em algumas corridas que teve um desempenho melhor. Então também precisa ter esse traquejo, né? Assim, o Russell, eu sei que muita gente que escuta a gente gosta muito do Russell, né? A gente gosta dele. E a gente gosta dele. Eu acho ele um piloto bom, mas eu acho que esse ano ele tá tentando mostrar um serviço que não precisava, sabe? Porque tipo, ele vai ter a oportunidade dele. E ano passado, ele terminou na frente do Hamilton. Mas foi algo ilusório o que aconteceu na Mercedes ano passado, dele ter tido um desempenho melhor do que o Hamilton. Porque foi uma escolha da equipe. Tipo, o Hamilton foi usado para poder desenvolver o carro da Mercedes. Então a gente viu ele em várias corridas, em vários treinos, com sensor no carro, com um carro mais pesado, testando diferentes configurações. A Mercedes tinha falado naquela época que o Russell estava correndo com uma configuração mais neutra. Então a gente via, tipo, o Russell pontuando mais, conseguindo mais resultados do que o Hamilton. Só que agora voltou ao normal, assim. E ele é o piloto que eu acho que assim, ele não pode dar com os pés nas mãos, né? É isso assim que fala? Uhum. Que, ele é o cara que vai suceder o Hamilton na equipe. Você não pode jogar contra a equipe de certa forma. Porque, tipo, cara, o teu momento tá chegando, sabe? O Hamilton, por mais que ele tenha renovado com a Mercedes, ele vai sair da Mercedes, gente. Ele provavelmente, acredito eu, como vai ser que nem o Alonso, que vai ficar 60 anos correndo na Fórmula 1. Ele tem outras coisas pra fazer da vida. Com o dinheiro que o Hamilton tem, eu iria fazer outra coisa na minha vida. Mas eu acho que é meio, sabe, tipo, e aí o Russell, em algumas corridas esse ano, por tá tão ali, tipo, naquela coisa de Hamilton e não sei o que, ele cometeu erro, tipo, ele veio de um erro em Singapura, que ele bateu na última volta. Por causa da briga que ele tava ali com o Norris e com o Hamilton, que teve um momento ali que se tornou desnecessária, né? E aí chegou nessa corrida, tipo, quase que ele levou tudo a perder de novo. Já vem da Holanda, né? Holanda, até em Monza mesmo. Foi brigar ali na chicane, tipo, com o Hamilton, tipo, sem necessidade, saiu da pista.
calma, gente. Exato, mas é como a Débora pontuou, a gente até brincou, depois que terminou a corrida, de classificar pilotos, né? Falando que, cara, o Russell, ele tá naquela prateleira, assim, tem uma prateleira que tá Verstappen, Hamilton e Alonso, sabe? É uma prateleira ali que dificilmente os outros vão chegar enquanto que esses três estiverem em atividade. Aí eu penso, mas o Alonso, cara, o que o Alonso tá fazendo com a Aston Martin, pode catar, até, eu vou ser sincero, Hamilton e Verstappen, acho que duvidamente faria o que ele faz. Posso até estar errado sobre isso, mas só que assim, e numa prateleira abaixo tá Russell, Norris, Piastri, sabe? Pra mim esses três estão ali juntos. Numa prateleira abaixo tá Sainz, Leclerc e os demais. Porque, olha, o cara entrega bem, ele trabalha bem, mas só que é o que a Débora falou, é aquela gana de ver o companheiro de equipe, quer ficar à frente. Não tem necessidade muitas das vezes. Tem vezes que tem necessidade sim, e eu quero que ele dispute posição com o Hamilton. Mas não ali... é sobre não disputar a posição com o companheiro de equipe, porque tem que ter. A Fórmula 1 é isso. Mas ele escolheu uma briga que não tinha uma estratégia que aquela disputa não casava com a estratégia que ele estava fazendo. Né? Tanto que cobrou caro dele no final, porque não tinha pneu. Não, e aí também teve aquele negócio de tipo, mas... Os rádios do Russell é um grande podcast, né? E aí ele tentando negociar ali com a equipe, tipo, cara, a equipe só queria uma resolução rápida do que tava acontecendo ali. Tanto que ele perde muito tempo naquilo ali, que, tipo, a Mercedes fica meio que sem ação, né? Tipo, bota o Hamilton pra poder fazer a mesma estratégia que o Norris e o Sainz fizeram, e não funciona, porque é o que a gente falou, tipo, cara, é uma coisa muito pontual. Não, e até o pessoal até ficou criticando, era pro Hamilton ter auxiliado o Russell ter DRS, mas ele auxiliou. Ele tentou, né? O Sainz ultrapassou o Russell com o DRS aberto, então assim, não tinha o que fazer. O Sainz tinha mais pneu. E aí é uma coisa que acontece. Enfim, e aí a Aninha pergunta, né, se a Mercedes agora é desaprendeu, né, perdeu a mão com as estratégias. Eu acho que não com estratégia. Estratégia... Ela tem. E faz bem. Mas só que... Ela tá perdendo a mão em conduzir a equipe. E esse fim de semana eu acho que faz sentido, porque não era o Toto Wolff que tava ali. Era o D'Ambrosio que tava na frente do... O D'Ambrosio também, assim... Convenhamos, né? Nem na Fórmula E também, porque quando foi só ele... negócio. Nossa, quando a Suzy saiu, o bagulho desandou. Ele teve uma corrida mesmo que a Suzy não tava, né? Desandou o negócio na mão dele. Foi o que o Lucas de Graça e o Mortara ficaram batendo no outro, né? Uhum. Porra, tá vindo o D'Ambrosio com repeteco de batida de Lucas de Graça e Mortara. Acho que foi Mônaco, alguma coisa assim. Eu não lembro agora. E os caras me colocam o cara... Ah, não. Não, aí ele ficou lá, melhor né? ter colocado o Roscoe pra comandar a equipe. Cachorro fala, né? E... Enfim. Agora é o papagaio, gente. É que não é nosso também, olha só. Que coisa louca. Mas eu acho que é isso. É que a gente quer ter corvo. A gente quer olhar. Aí, não sei, eu acho que eles não é só essa estratégia. Estratégia Mercedes ainda tem. O problema realmente é o gerenciamento dos pilotos. E nessa corrida eu daria um desconto porque tava o D'Ambrosio lá. Mas, assim, os engenheiros conhecendo, sabe? Os pilotos, tipo, o Boynton, o do Russell. Pô, cara, também dá chega pra uns dois, né? Tipo, se impõe. Tu é engenheiro dos dois pilotos. Bom, pessoal, sabe quem sorriu com isso? Quem ficou feliz com isso? McLaren. Que pôde caminhar límpida, lépida, solta, saltitante para o pódio. Levou o menino Piastri para o seu primeiro pódio, onde a gente viu ali no sábado o desespero da mãe dele atrás de uma passagem para sair da Austrália, né, para ir para o Japão, que é perto. É que nem sair do Jabaquara até o Tietê. Eu vi a nossa apoiadora também, a Juvietes e o Mauro, né, convidando a mãe de Piastrin para vir assistir o GP do Brasil conosco. Lá no setor A. Eu acho que ela deveria ver. Lá no setor A, colocado do lado do Valese. E se bobear, ela tá ali naquele coisa, ela leva a Denise pra conhecer o Piastri. Exatamente. Bom, é isso, né, gente? A McLaren, cara, pô, pra quem é fã, cara, que salto. Mas eu vou ser sincero. Gostei. Achei muito legal. Mas a McLaren também cagou um pouquinho ali em demorar e avisar pro Piastri. Então a disputa não é pelo P2, é pelo P3. Conserve pneus e na hora que o Norris chegar, deixa ele passar.
Que acho que o problema que deu ali foi a questão do undercut, né, que teve. Não, o undercut foi necessário para se defender da Ferrari. Não, foi necessário, mas assim, eles demoraram, né? Quem diria que a McLaren tem que se defender da Ferrari, né? Acho que eles demoraram na reação, no sentido de, tipo... o papagaio. Eu acho que estão. Mas acho que chegou o momento ali em que eles... Pô, eles estavam vendo que o Norris estava se aproximando. Tipo, já deveria ter deixado o Piastri meio alerta. Eles deixaram a briga acontecer pra tomar uma decisão. E até aquela coisa que você faz uma jogada, você fala assim, Piastri, Norris, é o seguinte, vocês vão se encontrar na chicane, Lando, cola na traseira do Piastri, pega o DRS, abre uma volta rápida para buscar uma volta rápida, até para buscar o ponto. Já que você tá com o pneu composto melhor, né? Não macio, mas um composto mais novo. Sabe, uma jogada dessa, não. Espera. Cara, é sério, cara. Sei lá, eu acho que eles ficam assistindo os rádios do Alonso reclamando da Aston Martin. E, rapaz, tá parecendo o Russell no rádio, papagaio. Tá complicado. Esse papagaio é bom pra você ter no carro, pra manobrar, né? Que ele fica berrando antes de bater. Tá faltando ali na Alpine. Ai, bom. E é isso da McLaren, né? Eu gostei muito do primeiro pódio do Piastri. Ele, tadinho, todo contido. Todo. Convidado novo no podcast. Né? Nunca convidado, mas esteve ali. Graças a todos os deuses, não sei no que você acredita, mas se você acredita em algo, graças a este deus aí que você está acreditando, que Piastri não viveu o tormento de não conseguir mais um pódio, né? Porque esse ano já tinha batido na trave aí 2 vezes, né? E aí fica aquela coisa, vai ser um novo piloto que não tem pódio, né? Conseguiu. Falando em piloto sem pódio, o Hülkenberg era o piloto com mais pontos sem vitória. O Norris se torna agora o piloto com mais pontos sem vitória. Pobre Norris. Norris. Cara, só falta a vitória do Piastri vir antes do Norris, velho. Aí o negócio tá fadado para casa. Não fala isso não. Bate na madeira, Débora. Bate na madeira. Obrigado. Tem que é compensado, né? Não é melhor ela bater na árvore. Dá um soco na árvore. Mas é isso, né? Eu fiquei felizaça com esse pódio do Piastrinho. Gostei muito. A hora que a McLaren vem trazer notícia ruim no rádio foi o ó. Foi o ó. O que ela falou? Ela falou, olha, Piastri, meio que assim, reza pra não ter um safety car. Porque se a gente tiver um safety car agora, você vai perder de 2 a 3 posições. É que... Pare de ser um corvo mensageiro de coisa ruim, mano. McLaren, fica na tua. É o poder do cagaço. É o poder. Sem sério poder do cagaço no piloto, o piloto começa a render. Nossa, mas ali entrou pra amedrontar o coitado do menino. Tipo assim, você é o próximo que vai ficar sem pódio, viu? Você é o próximo piloto que vai sempre ficar próximo de ter um... O eterno P4, que é o que o Leclerc tá se tornando, né? Mais um P4. Mais um P4 aí. Gente, P4 e P5 só não foi... Quer dizer, P4 e P6 só não foi P4 e P5 porque o Hamilton conseguiu ultrapassar o Sainz. Mas a Ferrari... Assim, foi um final de semana bom pra Ferrari ao frigir os ovos, porque podia ter sido pior, né, Débora? Pelas características da pista, desgaste de pneu. Desgaste, né? Não, eu até falei zoando, né? Eu falei, nossa, com esse calor aí, independente do pneu que a Ferrari largar, vai fazer 2 voltas e vai voltar pros boxes, né? Não, acho que foi acertado sacrificar a classificação que não dá ponto nenhum pra você tentar alguma coisa na corrida. Economizou compostos, né? Economizou pneu, economizou equipamento também, fez um ajuste mais pra corrida e conseguiram aí um bom resultado. Eu nem esperava. Pra ser bem sincera, eu não esperava esse P4 e esse P6, não. Então foi muito bom, assim, vindo dos outros resultados que teve e da vitória que o Sainz teve em Singapura, tá ótimo. Mas o P6 do Sainz vão acreditar com o erro da Ferrari, né? Porque a Ferrari, no primeiro stint, chamou ele cedo demais pro pit stop. Ele ainda falou, gente, ainda tenho pneu, eu tô conseguindo tirar uma média de velocidade boa. Não quero entrar. Não, entra pra trocar. Trocou, ele ainda fala, vamos tomar um intercut, né? Cara, não ouvem, mano. É impressionante como não ouvem o cara. Não, na verdade ele terminou de fazer, né, a parada e aí ele fala, né, a gente tomou um undercut aí, a Ferrari a gente levou o undercut. Não precisava, né? Nossa, muita burrice. Enfim, acho que poderiam ter deixado ele um pouco mais de tempo na pista, cara, que ele voltasse com o pneu, ele ia ter mais resultado, né? E aí depois, enfim. Não é a primeira vez, né? É a primeira vez que ele avisa e fala, gente, não quero parar porque eu tô rendendo. Porque às vezes
largam com aquela cartilha, né? E aí fica desse jeito. E também foi uma corrida que a gente só teve... Voltaram pra não BRC, né? Mas foi uma corrida que eles tiveram safety car só na primeira volta, né? Nos primeiros conjuntos ali de volta. Não teve Sargent não mais. foi tão efetivo. Não, na verdade, o que foi efetivo foi o poder do abandono, né? Nessa corrida, porque não só o... A Goofy, será que vai pedir o dinheiro de volta da pintura? Eu pedi. Porque as Williams, pelo menos a McLaren deu um pódio. Não, foi Bottas, né? Que abandonou logo no começo. Depois o... Onde o Sargent perdeu a Bottas. Pérez. Aí Stroll também abandonou. E tivemos a dupla da Williams abandonada. O Stroll, cara... Nossa... Não, deixa o Stroll. O Stroll, ele atacou tanto zebras Aliás, que quebrou a asa traseira. Ele atacou excessivamente as zebras e quebrou a asa traseira. O cara conseguiu quebrar uma peça que é feita para não quebrar. Ninguém quebra a asa traseira. O Milton Rubinho, na live lá do Boina, explicou. Fibra de carbono não é um material que avisa que vai quebrar, ele quebra. Uhum. Então, assim, ele tem que ser muito resistente. E para um cara quebrar uma peça como é uma asa traseira, ou ele bate que nem o Sargent bateu, ou ela não quebra, ela é feita para suportar toneladas de ar. E sim, gente, o ar pesa toneladas em cima do carro. Toneladas não, são quilos. Né? São quilos, não chega a ser toneladas, é modo de falar. Mas enfim, o cara conseguiu. Não, e aí os portadores de notícia ruim, né, nesse fim de semana, aí acho que tem o departamento do, né, que acho que deve ser uma pessoa que entra no rádio dos pilotos e fala, só um, né, um indivíduo. O portador de notícias ruins chegou pro Alonso e falou, Alonso, vamos parar de atacar a zebra aí que teu companheiro de equipe acabou de abandonar. E o Alonso que coisa, né? Não, o Alonso, gente, coitado, assim, tá? Não... Até a próxima pergunta do Eduardo Casola Filho. Obrigado, Casola, mais uma vez participando aqui do BBcast. Nosso querido colunista aí sobre as categorias estadunidenses, norte-americanas. Ele pergunta, devido às reações do rádio, dá para afirmar que o karma do Alonso em Suzuka segue firme e forte? Bom, para quem não se lembra, né, o Alonso teve GP Again ali em Suzuka, que gerou vários problemas para ele, que refletiu até lá na Índia, onde que a Honda falou que não cederia mais um carro com motor Honda para ele. Vai ter que ser. Assim, Casola, cara, a estratégia foi muito cagada. Foi muito cagada. Eu acho que assim, a estratégia seria boa se não estivesse tão quente. Porque ele largou de pneus macios. Pneu faixa vermelha. Dava pra ele conseguir esticar bastante. Mas, meu... Não dava pra esticar muito, né? Se ele tivesse largado com médio. Não, o que eu falei, se não estivesse quente. Sim. Mas tava fervendo, cara. Pra vocês terem uma noção de como tava quente, você jogava a Pokébola, o Pokémon saía e voltava pra Pokébola de tão calor que tava o asfalto. Eles não queriam ficar nem fora da Pokébola. Tava terrível o Japão. Godzilla, coitado, tava falando assim, eu não vou sair do mar. Não vou sair do mar. O pessoal que tava na roda gigante, a roda gigante virou uma air fry. Você entrava nela, saía todo frito. Então... depois o Alonso vai fazer dois stints de pneus duros, né? Ele não usou o composto médio, então talvez se tivesse largado de médio teria sido um pouco melhor pra ele. Mas, assim, corrida da Aston Martin também, né? Acho que agora ele passou o período em que ele tinha que manter acabou a postura. A paixão, né? Agora é raiva e ódio e xingando todo mundo no rádio. Pistola. Os rádios do Alonso esse final de semana, o engenheiro dele não podia comunicar nada. Ele... tá cheio de respostinha. Mas Casola, parece que realmente o karma dele ali se aplica. Não, o karma do coitado agora vai ser levado até o final do ano. E ele que já foi favorecido, né? Já por decisão de campeonato ali no Japão. Mas, que triste. Felizmente, né, a Aston Martin decaiu muito, né, esse ano. Acho que tem os pódios do Alonso que são bem importantes, mas não é algo também que agora vai ser mantido com regularidade, né? E eles não fizeram o que a McLaren fez de, tipo, 2 grandes pacotes, assim, tipo, em momentos-chave. Acho que o da Aston Martin foi bem mais complicado. E é sempre ruim quando você, tipo, meio que copia outro carro, né? Porque é difícil de você manter. E tem outra coisa, né? Você atualiza com base no quê? Feedback de piloto. Vai atualizando um feedback do Stroll? Não, você tem um feedback só do Alonso. Porque assim, desculpa, o Stroll não tem como você dar feedback do cara que
teu piloto tá chegando no pódio, o outro tá chegando em 10º. Em 10º quando chega, né? Porque tá chegando em 10º. E aí, você vai pegar o feedback do cara como? Do cara que andou lá pra trás e do cara que andou na frente. Aí só o do Alonso não dá. Por isso que é importante você ter 2 pilotos, porque você pega os 2 feedback, bate e fala, não, peraí, tem um caminho a ser seguido, tem 2 a ser evitados, sabe? Então, assim, cara... o Aston Martin tá no mesmo coisa da McLaren ano passado, Exato. né? O mesmo ritmo. E aí a gente vê esse ano que tem 2 pilotos dando feedback que andam próximos, que tem um desempenho mais parecido, apesar do Piastri ainda tá tentando se encontrar na questão dos pneus. Aí a gente vê como é que a corrida avança e o desempenho dos 2 pilotos também. Do Alonso só ele, aí fica um pouco complicado, né? Porque aí a Aston Martin também fica aquela coisa. A gente vai gastar dinheiro para poder arrumar o carro pro Stroll ter uma condição mínima de guiar, ou a gente vai continuar desenvolvendo e perdendo mais para ele? Bom, e aí a gente tem a pergunta do nosso Rodrigo Cota, né? Rodrigo, brigadão, sempre presente ali nas lives, participando também aqui do BBcast. Ele pergunta se ainda existe a punição de tantas posições no grid, como antigamente, perda, né, de posições no grid. Rodrigo, tem sim, mas é o que a Débora falou, as equipes... É que assim, hoje está muito difícil. A gente tinha muito no passado por causa do desenvolvimento dos motores híbridos. Que vai acontecer de novo em 2026. Mas... exato. Aí que vai ser, né? Aqueles samba louco, né? Porque quem que vai querer pagar punição, né? Porque antigamente era só a Honda que a gente via lá chafurdando para trás. Nem a Renault, que era a Renault que com a Red Bull desenvolveu o motor, pagava tantas punições. Mas até punição também existe por descumprimento de regra, do piloto que bate, tudo. Mas quase não tá acontecendo mais. Nesse ponto o campeonato tá bem tranquilo. Não só tranquilo, né? A gente tem que lembrar que para esse ano... porque tava tendo todas aquelas falhas do motor e não sei o que já tava complicando por causa desse período de congelamento. Alguns componentes no começo do ano, eles aumentaram um a mais. Então, tipo, para os pilotos terem a chance de trocar um a mais. Então, também deu um refresco para as equipes que tentaram brincar ali com o que eles tinham, fazendo trocas depois das férias, mas não voltando como era, né, ano passado, que o que acontecia era, tipo, voltava das férias, você tinha já, tipo, logo na primeira corrida, depois das férias, um monte de punição por troca de motor. Então ainda tem as punições, mas esse ano foi um pouco mais suavizado porque eles adicionaram para alguns componentes que formam o motor a possibilidade de trocar um a mais. E aí também teve aquela regra do parque fechado, né? Tipo, você vai trocar um componente do motor, mas se você ainda não estourou a quantidade máxima que a gente tem no ano, você pode trocar aqui peça por peça igual e mantendo a configuração, o piloto também larga da posição dele do grid normal e não a do pit lane. Então foi uma colher de chá que as equipes tiveram esse ano, porque provavelmente a gente ia ter mais punição e mais gente, tipo, tendo problema com o motor. Mas isso acabou ajudando os times. E aí, com um componente a mais para poder montar ali a unidade de potência, né? Eles conseguem, tipo, numa pista que exige mais, usa aquele componente que foi usado pouco numa pista que não cobra tanto. E vai fazendo essas trocas, brincando com esses componentes, que aí você também evita um pouco de ter punição e até mesmo quebra. Exato. E para finalizar aqui, né, Débora, a gente tem a pergunta da Esther, que ela fala, né? O que vocês acham sobre aquela troca de posições entre os pilotos da Alpine? Cara, foi normal. Foi realmente exatamente o que a gente estava comentando do negócio da Mercedes, de que você tem que trabalhar ali na pista o que você tem. Colocaram o Gasly à frente do Ocon para ele buscar o Alonso, não conseguiu, devolve a posição pro Ocon. O que ficou feio mesmo foi a falta de comunicação, né, Débora? Porque foi conversado com o Ocon, né? A equipe fala, olha, Ocon, você vai deixar o Gasly passar, ele vai tentar buscar o Alonso, que ele tem mais condição. E avisaram pro Ocon, se ele não conseguir, a gente destroca a posição no final da corrida, mas não falaram nada disso pro Gasly. Então o Gasly estava fazendo a corrida dele livre, leve e solto, e aí chegou no final, eles pediram para poder inverter. E digo mais, né? O meu sempre digo mais aí, muito, muito cotado,
que foi uma tremenda decisão burra da Alpine. Sendo que o Gasly tinha chance de passar o Stroll em ponto, né? Pra quê? Por que fez essa burrice? Tipo, tudo bem, não vai passar no campeonato de construtores. Mas, pô, era mais ponto pra você colocar na cabeça do Stroll, né? Nossa, sim. Eu achei a Alpine burra, muito burra nesse sentido. Tipo, porque aí, eu acho que não deveria ter falado nada disso pro Ocon. Tipo, se não der certo, a gente inverte. Olha a tua situação, com quem que o teu piloto tá brigando na tabela e faça teu serviço. Nossa, eu achei uma burrice. É que a Alpine continua bagunçada, né? Nossa. Continua muito bagunçada mesmo. Então... E às vezes também a coisa, né, como é um novo chefe de equipe, que é o Bruno Farmin, ele ainda deve estar com aquela... meio cheio de dedos, né? Tipo, do que fazer. Mas, foi desnecessário. E os dois pilotos... E depois toda aquela revolta do Gasly, pô, ele ficou frustrado. Mas, assim, a equipe também foi muito burra. E realmente, né? O cara sabe que o Stroll abandonou. Nossa. É um ponto a menos. Às vezes ele nem tinha em mente tabela na hora, mas ele pensa, pô, é um ponto a menos na disputa do campeonato de pilotos. É a Alpine sendo Alpine, né? Não, e eu acho que é relevante, né? No sentido, tipo, a Alpine não está brigando por essa posição da Aston Martin. Não é real essa briga deles. Não, a Alpine já está estacionada no Mundial de Construtores. Ela vai ficar passar ali, ninguém. Né? Só, sei lá, talvez conseguir um pódio muito louco aí, talvez consiga melhorar um pouco a situação. Mas é isso que a gente tem. E aí, tipo, pô, cara, olha o que vocês estão fazendo em pista, sabe? Tipo, tudo bem, o campeonato de pilotos não afeta em nada o dinheiro que vocês vão ganhar no final do ano. Mas, pelo menos, é uma forma da Alpine mostrar... Nossa, a Aston Martin teve trocentos pódios esse ano, mas o segundo piloto deles não entrega absolutamente nada, e os nossos que estão andando numa carroça, uma equipe tá completamente desestruturada, passou o filho do dono. Mas, olha, eu fiquei revoltada com isso daí da Alpine. Burra. Exato. Bom, pessoal, agradeço a todo mundo que teve paciência e acreditou e aceitou que a gente pudesse publicar o BBcast hoje, né? A gente tá gravando na terça-feira porque o GP do Japão foi bem complicado e a gente tá tendo que resolver algumas coisinhas, até que é coisa do BP esta semana, mas nos próximos podcasts vamos tentar ao máximo publicar na segunda-feira, que eu sei que a galera gosta de começar a semana aí já bem informado sobre o que resultou do final de semana da Fórmula 1. Bom, eu sou o BGP Neto, um forte abraço e até a próxima. Até a próxima.